Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e tá começando mais um vídeo do canal. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser sobre o mercado da bola, que eu sempre trago um vídeo por semana aqui pra vocês. E vou fazer como eu já tô sempre fazendo, separando entre o mercado da bola europeu, das notícias do mercado europeu, fora do Brasil, né, melhor dizendo, e algumas notícias sobre o mercado da bola brasileiro, que eu sempre separo aqui entre essas duas partes. Se você é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha pra ajudar você no canal. E não esquece do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, vou começar falando aqui sobre o técnico Julian Nagelsmann. Para quem não sabe, ele é o atual ex-técnico do RB Leipzig. Eu dei esse mesmo exemplo com o Hans Flick. Só que no caso do Julian Nagelsmann, ele vai continuar treinando o time dele, que é o time do RB Leipzig, até o final da temporada. Porém, ele irá se transferir ao time do Bayern de Munique, que perdeu o técnico Hans Flick, que anunciou a sua saída. Então o Julian Nagelsmann vai assumir o papel que o Hans Flick estava atuando como técnico do Bayern de Munique. E o Julian Nagelsmann fez uma excelente... Ele começou no time do Hoffenheim como técnico, e o Nagelsmann é muito novo, tem só 33 anos mais ou menos, essa idade dele. Ele é muito novo, começou muito bem no Hoffenheim, fez uma excelente temporada, tirando o time da zona de rebaixamento e colocando ele para brigar por vaga de Champions League, o time do Hoffenheim. E depois ele assumiu o time do RB Leipzig em 2 temporadas, levou o time a uma semifinal da Liga dos Campeões, perdendo para o time do PSG. E nessa temporada continuou brigando dentre o campeonato alemão, inclusive acho que é o vice-colocado, só que caiu nas oitavas de final da Champions League, não lembro para que time que foi, mas acabou caindo, mas ainda assim fez uma excelente campanha na Bundesliga. Então ele irá assumir o time do Bayern de Munique ao final dessa temporada, e segundo o jornal Bild, o Bayern de Munique vai ter que pagar uma multa ao time do RB Leipzig, por meio que, eu vou falar assim, mas não é exatamente essa palavra, mas meio que rescindir o contrato dele com o RB Leipzig. Então irão pagar 25 milhões de euros, segundo o jornal Bild. Eu nunca tinha visto isso acontecer, de um time ter que pagar para um técnico ir para outro clube. Normalmente está encerrando contrato, ou o técnico anuncia a saída de algum jeito lá. Eu nunca tinha visto um time ter que pagar para um técnico ir jogar, mas ir treinar, né, melhor dizendo. Mas o Nagelsmann tá fazendo um excelente trabalho no RB Leipzig e tem tudo para dar certo no Bayern de Munique. Nihal, diz aí o que você achou sobre essa contratação do Nagelsmann indo pro time do Bayern de Munique. Ei, meu, agora o Bayern vai ficar muito mais forte do que já tava, meu. Porque o Nagelsmann, meu, é um baita de um técnico, meu. E o Bayern vai ficar muito mais forte. Nihal, ó, tem tudo para ganhar outra Champions, tem tudo para continuar ganhando a Bundesliga, tem tudo para continuar ganhando tudo na Alemanha. E como eu disse, cara, na Champions o Nagelsmann é um excelente treinador, é novo, mas já tem uma bagagem, já foi técnico de Hoffenheim, já foi técnico de RB Leipzig, já está um pouco acostumado com Champions League, com o próprio campeonato alemão. Então, além de ter uma boa experiência, apesar de ser novo, é um técnico muito bom e que se mostrou muito, como posso dizer, com ideias boas, ideias novas no time do RB Leipzig. Vou falar agora sobre o time do Manchester United. Segundo o site fichajes.net, não sei como é que se pronuncia, o time do Manchester United tem interesse em contratar o Dembélé. Eu acho que não citei para vocês no vídeo passado, eu acabei só colocando na descrição, mas também o PSG estava de olho no Dembélé, porque o Dembélé voltou a jogar bem pelo time do Barcelona, é um dos principais jogadores do time do Barça nessa temporada, ao lado do Griezmann, que voltou a jogar muito, ao lado do De Jong, que já está fazendo boas temporadas, ao próprio lado do Messi também, ao lado do Ter Stegen, que é um excelente goleiro, e o Dembélé conseguiu meio que dar a volta por cima, vamos colocar assim, porque em uma temporada não dá para ele dar a volta por cima, nas outras 2, 3 temporadas que ele foi mal, mas ele está conseguindo recuperar o seu bom futebol e já tem alguns clubes de olho. E o Barcelona, como a gente sabe, precisa fazer dinheiro para conseguir aliviar as contas e pagar tudo que está devendo, vamos colocar desse jeito. E pelo que eu estava lendo, segundo esse site, eles podem oferecer mais ou menos 50 milhões de euros. Lembrando, o Barcelona pagou mais de 100 milhões de euros para contratar ele do Borussia Dortmund. Ou seja, teria um prejuízo muito grande, teria um prejuízo de 50 milhões de euros aproximadamente. Mas como o Barça precisa de dinheiro, essa grana para entrar seria uma boa. Vamos indo para a Itália agora, que eu vou falar sobre o time da Juventus. O time da Juventus, como eu disse no vídeo passado, poderia fazer uma troca. Uma troca seria o seguinte: o Cristiano Ronaldo e o Icardi, ou seja, um iria para o time da Juventus, que é o caso do Icardi, e o Cristiano Ronaldo faria o caminho reverso, indo para o time do PSG. Mas, né, como eu disse no vídeo passado, dizendo que isso era algo muito remoto de se acontecer, também envolvendo o próprio Moise Kean, que nem pertence ao time do PSG, pertence ao time do Everton, só está emprestado ao time do PSG. Mas falando aqui agora, o Jornal Sport estava dizendo que a Juventus tem interesse em contratar o Icardi. Eu já venho dizendo aqui há um bom tempo que o Icardi já é um desejo muito antigo, desde antes dele ir para o PSG, antes dele ir emprestado, ele já era especulado na Juventus, porque a Juventus queria muito contratar ele, antes mesmo do Cristiano Ronaldo chegar lá na Juventus, ele já era especulado, o Icardi. E estão dizendo agora que o Icardi pode ir para o time da Juventus, mas não disse nada
que Cristiano Ronaldo iria envolver numa troca, que o Cristiano Ronaldo vai sair, mas sim a Juventus pagando 50 milhões de euros para ter o Icardi. Segundo o Jornal Sport, foi esse o valor que o PSG estipulou para vender o atacante argentino. E outra também sobre o time do PSG, não, da Juventus também. Para quem não sabe, o atacante Depay, que joga pelo time do Lyon e é holandês, ele está com um contrato encerrando, ou seja, ele já poderia ter assinado um pré-contrato, mas até o momento, o que a gente sabe é que ele não assinou nada e ainda assim pertence ao time do Lyon e não se sabe aonde ele vai jogar na próxima temporada. Se vai renovar com o Lyon no final da temporada, se vai para o Barcelona, que é o clube que está sendo especulado desde o começo da temporada, se vai para a Juventus, que é o clube que está interessado de novo, ou se vai para o time do PSG, que também estava interessado há bom tempo, não se sabe se ainda tem interesse. Mas o Depay pode ir para qualquer clube do mundo, porque não tem mais, vai acabar o seu vínculo com o time do Lyon. Ele pode ficar assim no Lyon renovando o contrato, mas caso não renove, né, melhor dizendo, ele pode ir para qualquer clube do mundo e a Juventus já está monitorando essa situação. E quem noticiou essa do Depay foi o Cautio Mercado. Vamos falando agora sobre o Real Madrid. Segundo o jornal Dom Balón, o time do Real Madrid está querendo reforçar o seu elenco para deixar seu time ainda mais forte. Eles estão com interesse no Fabinho, o volante do Liverpool. Para quem não sabe, o Fabinho também já jogou pelo time do Real Madrid, mas lá em 2013, 2014, quando ele estava começando na Europa. Então já faz muito tempo, chegou a fazer um jogo só pelo time profissional do Real Madrid, mas aí depois acabou rodando, foi pro Mônaco, foi muito bem, e aí foi pro Liverpool, onde se consolidou como um excelente meio-campista, e também no time do Mônaco também jogou muito bem pela lateral direita. Eles estão com interesse no Fabinho, mas o Fabinho seria muito difícil por duas situações. Primeiro, por ser muito importante no time do Liverpool, porque também não só importante taticamente, mas joga de volante, joga na zaga também quando precisa, então se tornou um jogador polivalente nessas duas posições. Fora que também o valor não é extremamente alto, mas para o que anda acontecendo no mundo, se tornou um valor alto, de 60 milhões de euros. Se fosse antes da pandemia dizer que 60 milhões de euros, todo mundo ia falar, não, preço tranquilo para um volante que está jogando bem e tal, não sei o quê. Mas hoje em dia, 60 milhões de euros se tornou um dinheiro muito mais alto do que era há 2 anos atrás, antes de começar a pandemia. Então acabou se tornando um valor muito caro, de 60 milhões de euros, que é aproximadamente o valor dele. Óbvio, não seria 60 milhões de euros, seria muito mais esse valor, porque 60 milhões é só o valor dele. Então o Liverpool muito provavelmente pediria ainda mais. E também fora que ele é muito importante para o time do Liverpool, para o time do Jürgen Klopp, então não seria nada fácil tirar ele de lá. Bom, voltando a falar um pouco sobre o time do Bayern de Munique, que está de novo técnico, mas agora é sobre especulações de jogadores. O primeiro jogador a ser especulado no time do Bayern de Munique é o Felipe Coutinho. E também, pelo que eu estava lendo, segundo o The Mirror, acho que é o site, o jornal The Mirror, estavam dizendo que o Bayern está com interesse e o Everton também. E o que seria estranho? O primeiro ponto. Seria estranho ele ir pro Everton pelo seguinte fato, porque ele foi muito bem no time do Liverpool. Eu não falo que ele é ídolo no Liverpool, por ele ter saído pelas portas dos fundos do time do Liverpool, então não sei se posso considerar ele como um ídolo, mas antes de sair eu considerava ele um ídolo, mas agora, por causa desse tipo de coisa, eu não sei se os torcedores do Liverpool o consideram, então não sei, seria bem estranho ele ir pro time do Everton. E também seria um pouco estranho ele voltar para o time do Bayern de Munique, porque para quem não sabe, na temporada passada ele jogou pelo time do Bayern de Munique, jogou emprestado ao time do Bayern de Munique, e o time do Bayern não fez a opção de compra, que era de 104 milhões de euros. Inclusive ele foi campeão da Bundesliga, campeão da Champions League e fez um gol e acho que deu 2 assistências naquele 8-2 contra o time do Barcelona. Então ele não fez uma excelente temporada com o time do Bayern, mas fez alguns bons jogos. Foi campeão da Champions League, campeão da Bundesliga também, ele é o camisa 10 daquele time do Bayern de Munique. Não foi uma excelente temporada do Coutinho, mas também não foi uma péssima temporada, foi uma temporada até que regular, eu considero. E isso seria estranho, porque ele foi emprestado, a time do Bayern não quis comprar. Aí passou uma temporada e agora está com interesse no cara. Óbvio, não se sabe se é verdade, é só notícia, é só especulação. Mas se realmente for verdade, é algo bem estranho. E por outro lado, quem sairia no prejuízo dessa possível negociação seria o time do Barcelona. E o time do Barcelona pagou mais de 100 milhões de euros, pagou mais de 120 milhões de euros. Acho que ele é o segundo jogador mais caro da história do futebol. Segundo não, acho que é o terceiro, quarto. Tá entre os jogadores mais caros do mundo, não sei o valor exatamente. Mas cara, o time do Barcelona pagou uma nota nele. Ele fez um bom final de temporada, porque ele chegou em janeiro pegando a reta final de temporada no Barcelona, fez uma boa reta final, aí depois não foi bem, aí foi emprestado ao time do Bayern de Munique, onde foi regular, vamos colocar desse jeito, e nessa temporada começou muito bem a temporada no Barcelona.
mas ele teve uma lesão no joelho muito séria, então jogou, acho que não chegou a jogar 10, 15 jogos pelo time do Barça, e já se lesionou e só vai voltar na próxima temporada. Então, o Barcelona sairia muito no prejuízo, porque pagou uma nota, o Coutinho não deu o retorno esperado, e ele pode ser liberado, caso seja vendido, por apenas 35 milhões de libras, que é o equivalente a uns 40, 38 milhões de euros aproximadamente. E tem um motivo por eles estarem de olho no Coutinho, porque, primeiramente, ainda acreditam que o Coutinho possa jogar bem, e também porque talvez o Bayern de Munique possa perder o Lewandowski. Quem noticia isso foi a Sky Sports. Então, pode acontecer que o time do Bayern de Munique possa perder o Lewandowski, o atual melhor jogador do mundo. Olha, não seria algo normal ele sair, porque ele está vindo muito bem no time do Bayern de Munique, já tem mais de 33 anos, ou tem 33 anos, então já tem uma idade um pouco avançada, mas ainda assim entrega bastante. E tem 3 clubes interessados. O primeiro time seria o United, para uma possível saída do Cavani, que ainda não se sabe se realmente ele vai sair do time do Manchester United, então o Lewandowski chegaria para ser ou titular do time do United, que eu acho que seria o mais provável, ou para ser reserva imediato do Martial, que acho que seria bem impossível o Lewandowski ser reserva. Outro clube é o time do Tottenham, para uma possível eventual saída do Kane, e pode sair do Tottenham, ou indo para o City, ou indo para o United, ou indo para o PSG lá da França. E outro clube também seria o time da Juventus, para quem sabe fazer uma dupla com o Cristiano Ronaldo, para quem sabe substituir o Cristiano Ronaldo, que pode sair da Juventus. Então, são possíveis 3 destinos, caso o Lewandowski obviamente saia do time do Bayern de Munique. Falando agora um pouco sobre o Cristiano Ronaldo. Como todo mundo sabe, após a eliminação do time da Juventus para o Porto nas oitavas de final da Champions League, foi muito especulado, muita gente criticou o próprio Cristiano Ronaldo, falando que devia sair e tal, não sei o quê. Pelo que vem sendo noticiado pela imprensa italiana, a Juventus não está vendo muito bem no campeonato italiano, e caso a Juve não se classifique para a UEFA Champions League na próxima temporada, a chance do Cristiano Ronaldo ficar é praticamente zero. Então a gente já pode ver que está tendo uma movimentação lá nos bastidores da Juventus para querer tirar Cristiano Ronaldo, tal, não sei o quê. Isso é o que vem sendo noticiado na imprensa italiana. Novamente falando, caso a Juve não consiga se classificar para a próxima Champions League, a chance do Cristiano Ronaldo ficar é quase que zero. Lembrando, né, tem sempre clubes interessados no Cristiano Ronaldo. E segundo o Tutto Sport, tem 2 clubes que estão de olho. Obviamente, o PSG, que eu já trouxe algumas vezes dizendo para vocês que o PSG está sempre de olho no Cristiano Ronaldo. E também uma eventual volta ao time do Manchester United, que foi onde ele conquistou a sua primeira bola de ouro. Falando do seu rival, falar agora sobre o Messi. Segundo o jornalista Marcelo Beckler, que mora lá na Catalunha, que é jornalista da TNT Sport, segundo ele, o PSG tem uma proposta, como eu posso dizer, não é irrecusável, mas uma proposta insuperável. Essa é a palavra, uma proposta insuperável com um contrato de 2 anos, agora isso de 2 anos. Eu vi já na matéria do OneFootball, então não sei se o Marcelo Beckler disse dessa duração de contrato, mas por ser insuperável foi a palavra que ele usou, eu estava assistindo bem na hora quando ele disse. Então o time do Barcelona, o time do PSG tem uma proposta insuperável, porém o Messi não quer ouvir ainda, porque quer encerrar o Campeonato Espanhol, que o time do Barcelona está na briga, inclusive se ganhar, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, acho que se ganhar hoje, ou se ganhar na quinta do time do Getafe, já assume a liderança do Campeonato Espanhol, então o time do Barcelona, principalmente o Messi, está bem focado em querer ganhar o Campeonato Espanhol, então não quer saber de nenhuma outra proposta. E por que considera insuperável? Obviamente, primeiro pelo time do PSG ter uma bala de nota, porque né, os sheiks que mandam lá no time do PSG. O time do Barça não tem dinheiro, todo mundo sabe disso, o time do Barça não tá devendo, né? Mas tem muita conta para pagar, eu falo devendo porque tem muita conta para pagar, esse tipo de coisa, tá? O time do Barça não tem dinheiro, vamos colocar assim, o time do Barça não tem dinheiro para fazer muita coisa. A única coisa que o time do Barça tem para fazer é, quem sabe, pegar alguns jogadores de pré-contrato, jogadores livres do mercado que não paga nada, só paga salário. E a gente sabe que o salário do Messi é bem alto. E também, em contrapartida, o time do City não quer mais, segundo o que noticiou, que o time do City não quer mais o Messi. Eles queriam o Messi para essa temporada, porque ele tinha 33 anos, agora ele vai ter 34, ou seja, ele meio que perdeu um ano no time do City. E a gente sabe que um ano de diferença pode mudar muita coisa. Os números do Messi são muito altos, mais de 30 gols da temporada, ou são 20 gols da temporada, mais de 15 assistências, são números ótimos. Mas a gente não sabe como vai ser a temporada que vem do Messi. Então o City queria para essa temporada
Mas como não conseguiu, então estão dizendo que o City nem quer mais o Messi pro time do mercado da bola brasileira. Eu vou iniciar falando que o time do Santos, essa notícia já foi no começo da semana, mas é sempre bom falar aqui, que o Ariel Rolão, o ex-técnico do Santos, pediu demissão. O time do Santos vendeu o Soteldo para o time do Toronto FC lá dos Estados Unidos, não, lá do Canadá, que disputa a MLS, que é a Liga dos Estados Unidos. Bom, segundo a matéria que eu estava lendo, ele vai ter contrato lá pelo time do Toronto FC, um contrato até 2025, e ele será teoricamente o designal player, não sei se é assim o termo que se fala, mas a explicação desse termo, que eu não sei se está certo, é que ele será um dos 3 jogadores do time do Toronto FC que receberá acima do teto salarial do clube. Os clubes lá da MLS têm isso, teoricamente o melhor jogador, o principal jogador, recebe a mais do que os outros jogadores. Isso acontece bastante, é só a gente ver alguns times aí que tem ex-jogadores da Europa que recebem muito mais. O Inter Miami deve ter o Higuaín e o Matuidi que recebem essa grana. No Orlando City deve ter o Nani que recebe esse dinheiro bem alto também. E o Soteldo será um desses jogadores do time do Toronto que receberá uma bela nota de salário. E falando agora do dinheiro que o Santos recebeu. O Santos fez essa venda por 6 milhões de dólares, que dá aproximadamente 33 milhões de reais. Porém, uma parte desse dinheiro, ou todo esse dinheiro, eu não tenho muita certeza do valor exato, mas pelo menos uma parte desse dinheiro foi para o time do Huachipato, que foi o time que revelou o Soteldo, o Huachipato do Chile, que está jogando a Sul-Americana. Eles estavam devendo do Huachipato, porque eles não tinham pago a compra, né, do Soteldo no começo do ano de 2019. Então o Huachipato acionou a FIFA e a FIFA meio que multou o time do Santos, meio que multando ele, não para pagar algo ao time do Huachipato, obviamente, tem que pagar a transferência, mas multou o Santos de não poder fazer nenhuma contratação. Ou seja, o Santos já está sem poder fazer contratação, já faz pelo menos uns 6 meses que o Santos não pode contratar ninguém. Então o Santos sofreu bastante com isso, então meio que foi obrigado a usar os jogadores da base, que alguns estão dando até retorno, já como o Caio Jorge. Tem um zagueiro também que foi um dos jogadores mais novos a fazer gol na Libertadores. Tem o ponta lá, Ângelo, acho que é o nome dele também muito bom, jogando pela direita e pela esquerda. Tem a minha idade praticamente, o moleque tem 16 anos e já está jogando pela Libertadores. Então o Santos foi meio que obrigado a usar os garotos da base porque não podia contratar por causa dessa ação. Então, por causa dessa grana que vai entrar para o time do Santos, que já entrou no caixa do Santos, porque o Soteldo já foi até oficializado pelo time do Toronto, eles vão receber uma grana e já foi até repassado para o time do Huachipato. Lembrando, eu não sei se foi o total do dinheiro que foi passado ao Huachipato do Chile ou se foi uma parte. Eu acredito que tenha sido quase que o dinheiro inteiro, porque o Santos estava devendo lá, aí deve ter entrado teoricamente uns juros lá por ter demorado para pagar, todo esse tipo de coisa. E outra coisa sobre o time do Santos é o atacante Caio Jorge. Para quem não sabe, o Caio Jorge é um jogador da base, foi muito bem temporada passada, foi campeão mundial sub-17 no ano de 2019 com aqueles moleques lá do Matheus Donelli do Corinthians, o Ian Couto, que era do Curitiba e já foi pro time do City, foi emprestado ao time do Girona da Espanha para ganhar experiência, um baita de um lateral direito, inclusive contrata ele no Fifinho porque ele é barato, ele é monstro, já vou dando uma dica para vocês. Voltando a falar do Caio Jorge, ele está com o contrato encerrando em dezembro, ou seja, a partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato e o Santos ainda não conseguiu renovar o contrato da sua promessa. E já tem um clube de olho que é principalmente a Juventus, que já está querendo contratar ele, então a Juventus voltou os olhos para tentar convencer, tentar contratar o Caio Jorge. Caso a Juventus queira contratar ele, já teria que pagar uma grana ao Santos para ele ser liberado para já ir para o time da Juventus. Mas caso não queira pagar nada, é só assinar um pré-contrato que aí no final da temporada ele vai de graça para o time da Juventus. Então talvez o Santos possa perder um dinheiro, e ele também tem um valor de 17 milhões de euros. Então caso a Juventus queira comprar o Caio Jorge já, teria que abaixar muito o valor de mercado dele. Não o valor de mercado dele abaixar, mas o preço, né, melhor dizendo, que o Santos possa pedir, vai ter que abaixar muito, porque como o contrato tá encerrando, então o Santos, por conta disso, o jogador teria um valor bem mais baixo para ser transferido para outro clube. Não é dizer o que você queria dizer sobre o time do Santos? Na moral, perderam o Soteldo, parça. Ainda pode perder o Caio Jorge, tio. Parça, aí já era, parça. Quem que vai sobrar pro time do Santos, tio? Não, no caso do Soteldo, eu tava vendo uma entrevista lá e tava dizendo que seria muito bom pro Santos também receber esse dinheiro, que iria ajudar o time do Santos, porque iria tirar essa punição da FIFA. Também seria bom pro próprio Soteldo, para meio que melhorar a condição da família dele, porque ele iria morar no Canadá. O Canadá a gente sabe que é um baita de um país, então, né, tem esse tipo de coisa, tem a questão particular do jogador.
E no caso do Caio Jorge, é coisa de empresário, é coisa de presidente que a gente não sabe. Talvez deva estar pedindo a mais, talvez não deva, talvez queira sair, talvez não queira, tem todo esse tipo de coisa, então a gente não sabe. No caso do Soteldo, como eu disse, é uma questão, acredito que seja muito mais particular, né, por causa dessa ação do Santos, por causa do Soteldo querer melhorar a condição da família dele. No caso do Caio Jorge, deve ser algo mais interno. Vamos colocar. A última notícia é falar sobre o time do Palmeiras. Pelo que eu estava lendo, o atacante Castelhanos, que eu já trouxe aqui para vocês há um tempão atrás, acho que foi uma das primeiras pessoas a trazer essa notícia em vídeo, né, melhor dizendo, que o Castelhanos está praticamente fechado com o time do Palmeiras. E quem noticiou isso foi o site o GE lá da Globo, dizendo que está praticamente fechado. Ele só não se transferiu ainda, porque segundo o GE, né, eu já falei para vocês, porque o time do New York City, que é o time que ele pertence ao Grupo City, né, que quem comanda alguns times no futebol, inclusive o time do Manchester City, eles ainda não arrumaram um substituto para o Castelhanos, por isso que ele não foi. Inclusive, segundo a matéria ainda do GE, ele já pediu uma reunião pedindo para ele sair, já que ele queria jogar Libertadores aqui pelo time do Palmeiras. E como eu estava dizendo, ele só não foi ainda porque o time do New York City ainda não arrumou um substituto para ele. Então, teoricamente, se eles arrumarem um substituto, sei lá, na base, contratar um jogador de um time menor, ou um atacante para substituir o Castelhanos, muito provavelmente ele será reforço do time do Palmeiras. Hoje a gente vai encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha para ajudar a divulgação no canal, e não esquece do like também, demorou? Então, grande abraço para vocês, falou e fui!